Olá a todos os alunos. Eu quero contar uma história para vocês, a história da primeira Páscoa. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, como toda boa história. E essa história, ela se passou então há mais ou menos 3.500 anos atrás. O povo de Deus, o povo hebreu, estava morando no Egito, desde que José tinha convidado seus irmãos, seu pai a morarem no Egito e foram bem recebidos pelo faraó. Com o passar dos anos, acontece que mudou de faraó, mudaram as pessoas e o faraó resolveu escravizar o povo hebreu, o povo de Deus. E isso foi terrível. Eles tinham que trabalhar para os egípcios e as coisas foram ficando tão difíceis. E eles começaram a clamar a Deus e pedir a Deus: por favor, Senhor, livra-nos dessa situação. E quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ouve. E o Senhor respondeu a oração deles. E sabe o que Deus fez? Fez nascer um lindo bebê. E este bebê nasceu numa época muito complicada. Porque o faraó, com medo do povo hebreu se tornar muito numeroso e se tornarem soldados fortes e lutarem contra o próprio povo egípcio, mandou matar todos os bebês, meninos. Todos os meninos que mais tarde podiam se tornar soldados foram condenados à morte. E a mamãe desse bebezinho, ela escondeu o bebê durante 3 meses, bem escondidinho. Só que com 3 meses o neném já começa a chorar mais forte e essa mamãe precisava tomar uma decisão. Os guardas iriam matar o bebê. Então, ela com certeza pediu ao Senhor sabedoria. E ela então fez um cestinho de vime, tirado daqueles arbustos ao redor do rio Nilo, lá no Egito. E aí ela fez e passou um betume para não entrar água, arrumou uma caminha ali dentro e colocou o pequeno neném ali dentro e pediu para a irmã dele, a Miriam, ir lá na beira do rio cuidar. E ela colocou esse bebê no rio Nilo. Ela sabia também que a filha do faraó, a princesa, ela ia se banhar no rio. E aí o que acontece? A Miriam ficou de longe cuidando enquanto que o bebezinho estava ali no cestinho. A princesa veio se banhar e o que aconteceu? Ela viu o cestinho e pediu para as moças que estavam com ela para irem lá e buscar aquele cestinho. E quando ela abriu o cestinho, ela viu aquele bebezinho lindo chorando e disse: vai ser meu filho, é um filho das hebreias, vai ser meu filho. Nesse momento, a Miriam rapidinho vai lá falar com ela e diz: você vai precisar de alguém para cuidar deste bebê, certo? E ela disse: claro, eu vou precisar sim. Você conhece alguém? Conheço. E adivinha quem a Miriam chamou? A mamãe desse bebê. E a princesa deu um nome para ele, deu o nome de Moisés, porque ele foi tirado das águas. Então a mãe de Moisés pôde cuidar de Moisés com toda a liberdade. Ensinou Moisés sobre as coisas de Deus, até que ele ficasse maiorzinho. Quando ele ficou maiorzinho, ele foi levado ao palácio, porque agora ele era filho da princesa. E lá no palácio ele estudou a língua, aquela língua difícil de escrever, a língua escrita, estudou as ciências, se preparou como um príncipe egípcio. E lá dentro ele ficou muito, muito tempo, até que um dia ele resolveu dar um passeio entre os seus irmãos hebreus, porque ele sabia que ele era hebreu. Enquanto ele passeava, ele viu um egípcio batendo num hebreu. E ele foi lá e ficou tão bravo, que ele deu um soco no egípcio e ele acabou matando o egípcio. E aí ele se assustou e escondeu tudo. E no outro dia ele de novo estava passeando no meio dos hebreus e ele viu 2 hebreus brigando. Ele disse: não briguem, vocês são irmãos. E um hebreu disse: ah, é? Aham. Você quer me matar que nem matou o egípcio ontem? Aí ele ficou sabendo que os egípcios já sabiam do que tinha acontecido e que o faraó ia persegui-lo e prendê-lo e talvez matá-lo. Então ele fugiu para o deserto. Moisés fugiu e foi longe, 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 longe,
chegar num lugar chamado Midian. Lá ele acabou ficando morando, lá ele se casou, e era bem longe de tudo e de todos. Tinha uma família ali onde ele se casou, e ele ficou lá. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Lá em Midian, no deserto, ele ficou 40 anos também. Ele era pastor de ovelhas e com certeza lembrava do seu povo que era escravo no Egito. Mas ele tinha tentado fazer alguma coisa, não tinha dado certo. Agora ele estava ali e pensou, não posso fazer mais nada. Mas um dia que parecia normal como outro qualquer, ele estava indo levar as suas ovelhas para achar um verdinho para elas comerem no deserto. E aí ele viu alguma coisa que deixou ele intrigado. E ele olha para aquilo, ele chega mais perto. E era uma árvore, uma sarça que estava queimando, cheia de fogo. Mas ela não queimava. E ele ficou olhando aquilo, nunca tinha visto um negócio desse. Enquanto ele olhava, Deus falou, Moisés, eu estou te chamando. Você vai voltar para o Egito e você vai tirar o meu povo de lá, porque eu te chamei para isso. Eu? Mas eu não tenho condição, eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor falou, tá falado. E o Senhor ordenou que ele fosse. Então ele não teve escolha e realmente resolveu obedecer, que é a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele foi de volta para o Egito e Deus mandou até o seu irmão para encontrar com ele, o Arão, para ajudá-lo. E lá no Egito, então, Deus explicou para Moisés as coisas que iriam acontecer. E Deus disse que ia começar a mandar pragas para o Egito. E que eles seriam livres depois da última praga. E de fato aconteceu, vieram as pragas no Egito. As águas do rio Nilo e todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Mas as águas nas casas dos hebreus continuavam limpinhas e puras. E assim por diante vieram sapos, rãs, aí depois foram gafanhotos, houve chuva com pedras, houve uma série de pragas que elas aconteciam na terra do Egito, mas os filhos de Israel, aqueles que estavam na terra de Gósen, que eram o povo hebreu, eram guardados. Teve uma praga que ficou escuro, totalmente escuro. As pessoas não tinham coragem de andar de tão escuro que era, não conseguiam acender nenhuma vela. Mas dentro da casa dos hebreus tinha luz. E assim foi. E a última praga, Deus deu uma ordem especial. Ele disse, vocês vão separar um cordeiro limpo, puro, sem nenhum defeito, e o pai de família vai matar esse cordeiro e passar o sangue nas portas das casas. Aí vocês vão ficar em casa, enquanto vocês vão estar comendo aquele cordeiro assado, vão estar se alimentando, porque vai ser a última noite de vocês no Egito. Depois disso, vocês vão estar livres, vocês vão sair. E de fato aconteceu. Os pais de família passaram sangue nas portas, ficaram lá dentro, oraram, se alimentaram, tiveram um momento de convívio da família. E depois disso, quando deu meia-noite, todo o Egito se agitou, porque o anjo passou pelas casas dos egípcios e matou o filho mais velho. Mas as casas que tinham sangue, o anjo pulou por cima. E pular, é a palavra em hebraico usada, é Pessah, que traduzida é Páscoa. Páscoa é pular por cima. E a casa dessas pessoas que amavam o Senhor e que obedeceram passando o sangue nas portas foi poupada. Agora Deus disse, esta é a primeira Páscoa. E vocês vão sair livres, livres. Agora vocês vão para a terra prometida. E assim foi. E as mulheres tinham amassado o pão e não tinha dado nem tempo do pão fermentar. E elas levaram essa massa e assaram e comeram pães que eram não fermentados, pães sem fermento. Olha só que coisa linda. Essa foi a primeira Páscoa e Deus falou assim, todos os anos eu quero que vocês comemorem a Páscoa,
que vocês se lembrem que eu libertei vocês da escravidão do Egito e que eu levei vocês para a terra prometida e abençoada. Então, todos os anos o povo hebreu foi celebrando a Páscoa. E teve uma Páscoa muito especial que foi lá pelo ano 33 depois de Cristo. O Senhor Jesus estava aqui na terra e ele também celebrava essa festa de Páscoa. Comiam pães sem fermento, comiam as ervas amargas para lembrar como é que era lá no Egito e lembrar que o Senhor deu uma grande libertação. E o Senhor Jesus comeu essa Páscoa com os seus discípulos e ele disse: essa Páscoa é muito especial, esperei para comer essa Páscoa convosco. Porque depois dessa, a próxima vez que eu fizer uma refeição com vocês, vai ser nas bodas do Cordeiro. E depois daquela Páscoa, o Senhor Jesus foi preso e o Senhor Jesus foi crucificado. E ele é o verdadeiro Cordeiro que derramou sangue para que nós pudéssemos ter salvação e libertação. Olha que coisa linda! E foi exatamente na festa da Páscoa, nesse dia que já se comemorava há tantos anos, há 1500 anos já se comemorava essa festa e exatamente nessa festa, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi sim, foi o Cordeiro que deu a salvação para todas as pessoas que o recebem. Então, nós devemos celebrar a Páscoa com muita alegria, porque de fato o Senhor Jesus nos liberta de todo o pecado, de toda a escravidão do pecado, de todo o mal, e ele é o Cordeiro de Deus. Então eu quero desejar a todos vocês uma maravilhosa Páscoa, porque esse nosso Deus maravilhoso tem os planos dele, assim como ele fez tirando o povo hebreu lá do Egito e trouxe para a terra prometida, assim ele também fez a mesma coisa, agora muito superior e muito mais maravilhosa, o Senhor Jesus, dando a libertação para cada um de nós. Então, uma abençoada Páscoa a cada um de vocês.